No dia 1º de janeiro, na mensagem de Ano Novo, eu falei sobre o texto de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. Mas teve uma parte muito importante do texto que eu deixei de fora porque não teria tempo para desenvolvê-la. Então eu gostaria de voltar a esse texto e desenvolver hoje essa parte. Josué era o sucessor de Moisés, tinha uma tarefa de liderar o povo de Israel para dentro da terra prometida. Mas essa terra prometida não estava vazia, ela estava habitada por muitos outros povos, povos guerreiros e alguns deles até gigantes como Golias. Povos organizados e com muralhas quase que impenetráveis como os muros de Jericó. Enfim, basta lembrarmos da história dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra e trazer um relatório. Eles foram e acharam a terra muito boa, trouxeram frutos gigantes. De fato, era uma terra que manava leite e mel, como se costumava dizer na época. A terra era ótima, mas os 12 enviados, dos 12, 10 disseram: não vamos entrar, porque não temos condições alguma de conquistar essa terra. No entanto, 2 deles, e um deles era justamente Josué, esses 2 disseram: vamos, se o Senhor Deus estiver conosco, conseguiremos. Muito bem, mas quando chegou a hora, depois da morte de Moisés, agora a liderança estava com Josué e ele deveria liderar o povo na conquista da terra prometida, apesar da sua confiança, agora lhe bateu um temor pela grandeza do desafio, tremeu as pernas diante do que lhe aguardava, diante da tarefa, diante da batalha. E então o Senhor lhe fortaleceu e lhe disse: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que tu andares. Maravilhoso! E isso é um consolo para todos nós, sempre que estamos diante de algum desafio que nos faz tremer as pernas e achar que não temos a menor condição de vencer. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que tu andares. Deus, inclusive, repete essa frase 2 vezes no texto. Mas, entre as 2 repetições, Deus falou mais uma coisa importantíssima que é justamente o que eu quero ressaltar hoje. Deus disse: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Portanto, Deus liga a bênção, primeiro, ao conhecimento da lei de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. E segundo, além do conhecimento da lei, Deus liga a bênção também a obedecer a lei, a cumprir a lei, a praticar a lei. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Portanto, a bênção de Deus segue quem conhece e pratica a lei de Deus, a palavra de Deus. E Jesus confirma e repete isso no final do Sermão do Monte, dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um insensato
que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus volta ao fundamento, que é o mesmo de Josué: conhecer e obedecer, ouvir a palavra e praticá-la. Para Josué, Deus diz que nisso estava a diferença entre ser bem-sucedido e abençoado na sua liderança e na sua vida. E Jesus diz da mesma forma: nisso está a diferença entre uma vida construída na rocha ou na areia. Ou seja, nós temos aí dois princípios fundamentais para uma vida sob a bênção de Deus, mas infelizmente muito ignorados. Antigamente as famílias tinham o costume de fazer devoções domésticas e tinham um horário fixo para ler a palavra de Deus. Algumas até ligavam isso às refeições, com a seguinte conotação: assim como precisamos do pão nosso de cada dia, do alimento físico, também precisamos do alimento espiritual, a palavra, que alimenta e fortalece a alma. Mas com o passar do tempo, as pessoas parecem não ter ou não se dar mais tempo, não investir mais tempo em ler a palavra e se alimentar dela. E o resultado visível e notório é um enfraquecimento espiritual. Então, um lado problemático dessa moeda está em não ler e não meditar na palavra. O outro lado problemático está em não querer obedecer e praticar a palavra. Alguns até leem, mas acham que essa palavra está ultrapassada. Hoje as coisas são diferentes, acham erroneamente que sabem melhor e podem conduzir a sua vida diferente. Então temos dois problemas igualmente preocupantes e que terão suas consequências: não ouvir e não ler e, portanto, não conhecer a palavra de Deus, que é o fundamento para uma vida abençoada e bem edificada, e não estar disposto a obedecê-la, mesmo a conhecendo, não estar disposto a praticá-la, viver de acordo com ela, colocá-la como princípio norteador da sua vida. De alguns anos para cá, quanto mais eu leio a Bíblia, mais esse fundamento, essas palavras ditas por Deus a Josué e confirmadas por Jesus, esse princípio de conhecer e praticar a palavra. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho encontrado esse princípio e mais ele tem me saltado aos olhos. É impressionante como esse princípio se repete e em quais situações ele se repete. Ele aparece muito em inícios e também aparece muito sendo dito a liderança. Vou mostrar algumas situações. Antes de entrar na Terra Prometida, Deus mandou chamar todos os líderes do povo. Antes de entrar na Terra Prometida, Ele lhes disse: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Depois, Deus fala o mesmo para Josué. E mais tarde, e daí eu já estou pulando alguns séculos inclusive, Davi, antes da sua morte, reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, e disse: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos. E Davi chama depois Salomão, antes de morrer, e lhe diz: que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus. Você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés.
Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Ou seja, são as mesmas palavras ditas por Deus a Josué. Tudo começa em conhecer a lei, a palavra do Senhor, e em obedecê-la, praticá-la. Isso é vida construída sobre a rocha. Não seguir a orientação do Senhor é vida edificada sobre a areia, sem alicerce, e uma hora a casa cai. Meus irmãos, estamos começando mais um ano, pela graça de nosso Deus que nos dá esse privilégio. Qual é a orientação de Deus para o início desse ano? A mesma de sempre. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Em 2021, precisamos ter ou criar tempo diário para ler e meditar na palavra de Deus, para nos alimentarmos dela diariamente, alimentar a nossa alma, a nossa comunhão com Deus, alimentar as nossas famílias, assim como também aproveitar as oportunidades de ouvir a palavra nos cultos, nos estudos bíblicos. E segundo, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Precisamos estar dispostos a praticar a palavra, dispostos a obedecer a Deus, realmente colocá-lo como o Rei da nossa vida em 2021. Dizer com sinceridade: Senhor, venha o teu reino sobre mim e seja feita a tua vontade na minha vida. Estou comprometido contigo, reafirmo a minha aliança contigo para mais um ano. Meus irmãos, não podemos fugir dessa reflexão de meditarmos sobre o nosso relacionamento com Deus, de nos comprometermos espiritualmente com Deus. Eu li essa semana que as pesquisas indicam que 92% dos planos formulados para o novo ano falham. Apenas 8% se concretiza. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a palavra de Deus e praticá-la, precisa estar entre os 8. É fundamental que o nosso relacionamento com Deus esteja entre os 8% que serão praticados. Porque disso depende termos um ano sob a bênção de Deus ou não. Não é mais um propósitozinho de vida, como emagrecer, etc., para o ano. Trata-se do meu relacionamento com Deus e do lugar que Ele ocupa na minha vida. Mas não quero que isso pareça pesado demais. Na verdade, isso não deve ser um peso, deve ser um prazer para nós. O conhecimento do nosso Deus, da sua palavra eterna, da sua vontade, o nosso relacionamento com Ele, a nossa obediência à sua palavra, tudo isso deve ser um prazer para nós. Eu vejo isso sob a luz do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. As palavras de Deus que nós devemos conhecer e praticar não são outra coisa senão as palavras do bom pastor, Jesus, guiando as suas ovelhas nesse mundo. Jesus, em João 10:4, diz: o bom pastor vai adiante das suas ovelhas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando nós não imaginamos a lei de Deus como proibição ou um conjunto de regras, mas imaginamos a palavra de Deus e a lei de Deus como a voz do bom pastor, nos guiando, Ele indo adiante do rebanho, apontando o caminho, dirigindo os passos. Quando as ovelhas reconhecem que essa voz é a voz do bom pastor, elas querem seguir. Jesus é o Verbo encarnado, a palavra eterna que se fez carne. Então a palavra eterna sempre foi e continua sendo Jesus, o bom pastor, cuidando do seu rebanho.
Desde o Antigo Testamento foi assim. Desde a lei de Moisés foi essa a intenção. O bom pastor cuidando do seu rebanho Israel. Conduzindo, direcionando, guiando as suas ovelhas. Às vezes as palavras do bom pastor nos confrontam, sim. Confrontam o nosso lado pecador, que quer fazer o que bem entende, que quer seguir o seu próprio caminho, quer ultrapassar a cerca do bom pastor, achando que a grama do vizinho, do inimigo, é mais verde e chamativa. Mas é ilusão. Além da cerca do bom pastor está o lobo, que se reveste de pele de ovelha, mas quer a morte das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já fez isso por nós. E sabemos que Ele só quer o nosso bem. Quer a nossa salvação eterna. Quer nos dar uma vida abençoada já no presente. Para mim, enxergar a palavra de Deus como as palavras do bom pastor, guiando o seu rebanho nesse mundo para a eternidade, muda tudo e é extremamente esclarecedor, consolador e fortalecedor para nós, suas amadas ovelhas. Quando percebemos isso, percebemos que na palavra de Deus está a sua graça para conosco, está todo o seu amor pelas suas ovelhas, está todo o cuidado do bom pastor para conosco. Por isso é tão importante ouvi-la, lê-la, buscá-la, entendê-la, praticá-la e obedecê-la. Porque nela está a doce voz do bom pastor. Através da sua palavra, o bom pastor está nos levando aos pastos verdejantes e alimentando as nossas almas. Ele nos leva para junto das águas de descanso e lá refrigera nossa alma, nos consola, conforta, revigora. Ele nos leva através dos vales da sombra da morte, quando precisamos passar por eles. Enfim, na voz do bom pastor, ele está todo o seu cuidado integral com as suas ovelhas, aqui neste mundo, até que possamos finalmente habitar na sua casa para sempre. Amém. Satisfeito